Vem. E aí, meu pai? E aí, tio? Beleza? Como é teu nome? Como é teu nome? Hã? Você é irmão de Miguel? Mas como é o teu nome? Marquinho. Gostei do teu laço. É lindo. E aí, Caleb? Olha, tá chegando mais. Eu quero fazer uma pergunta difícil. Quem aqui é inteligente? Levanta a mão. Vixe, mas tu só tem criança inteligente, então tá tudo certo. Eu quero saber por que o céu é azul. Deus criou assim. Porque Deus criou assim. Muito bem. Quem mais? Porque o sol bate na água e reflete quando... O sol bate na água e reflete no céu. Não é isso, Cadu? E por que ele fica laranja, então, no final do dia, se é a mesma água? Porque o sol se pôs. Porque o quê? O sol se pôs. Porque o sol secou? Foi? Porque o sol se pôs. Certo. Agora eu quero fazer outra pergunta. Como é que faz para a chuva cair lá de cima? Quem sabe? Quando fica nublado. Diga. A água evapora. E vira água e daqui a pouco... Como tá? Muito bem. Pode falar. O mar vem tipo uma gota e vai lá no céu, aí o céu fica nublado e cai. Muito bem. Vocês estão... Rapaz, vocês são inteligentes mesmo. Viu? Agora eu vou fazer uma pergunta mais difícil ainda. Ah, por que é que vocês acham que a gente está aqui na Terra? Porque Deus criou a gente. Aqui. Porque Deus nos criou. Porque chamado, quem sabe? Quase. Olha, Tessalonicenses. Não, mas não é também não. Começa com E. É Éfeso, não. Não, Gênesis não é com E, cara. Hã? Meu irmão, tu tá ligado mesmo, mas não é ainda não. Vice. O nome do livro é Eclesiastes. É difícil, né? Eclesiastes, Cantares, já está dando a sequência, né, Caduzão? Então, se vocês quiserem descobrir por que a gente está aqui, o que é que vai ter que fazer? Orar, prestar atenção no que o tio vai falar e, quando chegar em casa, ó, pedir para o papai e para a mamãe, ou você mesmo, quem já é velho, né? Tem uns velhinhos já aqui. Ler Eclesiastes. Hã? 6 anos, muito bem. Olha aí, legal. Então tá bom. Muito bem. Tá todo mundo ficando velho. Vocês estão ficando velho, daqui a pouco tá tudo caduco já. Muito bem. Ok? Então vamos pensar sobre isso. Agora vamos lá voltar para o papai e para a mamãe. Tá ok? Deixa eu voltar ali para cima. Segura aí, segura aí. Os meninos estão sabidos mesmo, o negócio está sério, viu? Parabéns aos pais e às mães aí, viu? O pequenininho ali tá sabendo das coisas, viu? Bom dia, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Me dá o Kindle aí, Seguro, por favor. Ah, sim. A produção aqui pediu para tirar a máscara, né? Que já está. Por quê, meus irmãos? Por quê? É uma pergunta que muitas vezes massacra a nossa mente, o nosso coração, a nossa vivência. Por que nós estamos aqui na Terra? Por quê? O que devemos esperar para o futuro? O que é que nos motiva a continuar vivendo?
Essas são perguntas que há séculos acompanham a raça humana e muitas vezes dorme conosco todos os dias e muitas vezes nem nos deixa dormir. O livro de Eclesiastes, ele visa descobrir a razão do ser, do porquê que a gente está aqui, o que é que faz a vida de fato valer a pena. Tudo que você tem ouvido aqui no domingo pela manhã são exposições da palavra de Deus no livro de Eclesiastes que visa responder essa pergunta fundamental e crucial que há séculos os seres humanos estão buscando responder e muitos sem sucesso. Então, o que está acontecendo com o autor do Eclesiastes é que ele vai colocando à prova os propósitos pelos quais as pessoas vivem, as razões de viver das pessoas. Ele vai colocando à prova, ele vai esmiuçando, ele vai detalhando para ver se aquilo realmente é um propósito digno, se aquilo realmente é proveitoso. E hoje nós iremos estudar o proveito, o propósito da sabedoria. E eu quero que você abra a sua Bíblia em Eclesiastes capítulo 2, versículos 12 a 17. Eclesiastes capítulo 2, versículos 12 a 17. O texto diz o seguinte: então passei a refletir sobre a sabedoria, a tolice e a falta de juízo. O que poderá fazer o sucessor do rei? O mesmo que outros já fizeram. Então vi que a sabedoria é mais proveitosa do que a falta de juízo, assim como a luz traz mais proveito do que as trevas. O sábio tem os olhos bem abertos, enquanto o tolo anda em trevas. Contudo, entendi que a mesma coisa acontece com ambos. Aí eu disse a mim mesmo: o que acontece com o tolo, acontece comigo também. De que adianta então ser sábio? Então eu disse a mim mesmo que também isso era vaidade. Pois nem o sábio, nem o tolo serão lembrados para sempre. Pois passados alguns dias, tudo cai no esquecimento. O sábio morre do mesmo modo que o tolo. Por isso eu perdi o gosto pela vida, pois me foi pesado demais o trabalho que se faz debaixo do sol. Sim, tudo é vaidade, é correr atrás do vento. Vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai, te agradecemos, ó Pai, por esse dia. Te agradecemos, nosso Pai, pelo privilégio que o Senhor nos dá de estar na Tua casa, de te obedecer, ó Pai, e ouvir a Tua santa palavra. Fala conosco, ó Pai, aqui nessa manhã, com aqueles que estão em casa, Senhor, que nós possamos estar refletindo, ó Pai, do propósito que o Senhor nos deu na vida. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Muito bem. Então, a gente está chegando aqui no versículo 12, mas desde do versículo 12 do capítulo 1, que o pregador ele vem analisando várias coisas, se valem a pena o propósito, o sentido da vida. Ele já analisou o conhecimento, se buscar conhecimento vai ser o sentido da nossa vida. Ele analisou a alegria, ele analisou o vinho, ele analisou se deliciar com a música, ele se analisou sobre se dedicar em obras e construções, ele analisou sobre a dedicação, a liberdade do sexo, a capacidade e se dedicar ao trabalho. Ele também analisou o reconhecimento por aquilo que se faz, e todas as vezes ele vai chegando à mesma conclusão. A longo prazo, aquilo ali é vaidade. Vaidade, o texto que está trabalhando, a gente vai ouvir muito isso, significa é inútil. Tudo isso é inútil, é vão, é como um vapor. Algo que não é consistente, não é durável o suficiente. E agora ele começa a fazer uma análise da sabedoria. Não é algo que ele começou a fazer agora, que se você pegar lá no capítulo 1, versículo 17, ele diz lá: assim procurei conhecer a sabedoria e saber o que é a tolice e a falta de juízo, mas descobri que também isto é correr atrás do vento. É interessante que ele volta para o tema, parecendo aquela situação em que a gente perde alguma coisa,
Aí você começa a procurar na casa toda, né? Estava nessa gaveta aqui. Aí você abre a gaveta, desmonta a gaveta, tira o parafuso e não acha o negócio. Aí você começa a procurar na casa toda. O que é que a gente faz de novo? Volta para a gaveta, não volta? Senão, mas pode ter alguma coisinha que eu não vi, né, naquela gaveta. Então é como se ele já tivesse analisado a sabedoria, não enxergou nela propósito, e fala, não, mas peraí, a sabedoria é muito importante, eu preciso voltar para ela. E ele volta para ela e passa a refletir sobre a sabedoria, a tolice e a falta de juízo. Aqui ele não está colocando 3 pontos, não, apesar de presbiteriano gostar de 3 pontos, né? Ele está colocando 2 pontos aqui que lutam, né? De um lado você vai ter a sabedoria, e do outro lado você vai ter a tolice e a falta de juízo. Né, que geralmente um leva ao outro, a tolice geralmente leva à falta de juízo, e geralmente a falta de juízo leva à tolice. E ele faz esses contrapontos, né, da sabedoria com a tolice, e em momento nenhum a gente vai conseguir enxergar aqui no texto a ideia de que sabedoria está se colocando como algo que geralmente é alguém mais velho. Quando a gente vê filme de criança, né? Geralmente, né, o sábio, o mestre, ele é o quê? Ele é um jovenzinho? Não, ele é um velhinho, barbudinho, né? Geralmente o sábio já é alguém que viveu muito. Mas não existe nenhuma indicação na palavra aqui nesse texto que vá nos dar essa conotação. A segunda coisa é que quando a gente lê Provérbios, que fala muito sobre a tolice e a sabedoria, Provérbios nos coloca que o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. O que Provérbios quer dizer com isso é que é impossível você ser um sábio de verdade se você não conhece e não teme a Deus. Só que a gente precisa entender que essas análises que o sábio está fazendo aqui é debaixo do sol. O que é que significa debaixo do sol? Ele está considerando uma análise da vida que qualquer ser humano pode fazer. Por quê? Porque ele não depende da ótica acima do sol, ou seja, da ótica que vem de Deus. Como é que o ser humano consegue avaliar a sua vida com aquilo que ele tem, independente de Deus, e enxergar o seu propósito debaixo do sol? Então, se essa é a ótica que ele está analisando cada item aqui, a gente não pode considerar que a sabedoria que ele está falando aqui é a sabedoria que vem de Deus, porque ele está olhando as coisas debaixo do sol. Então, o que acontece aqui é que ele está dizendo assim, o que é considerado um sábio na nossa geração, na nossa cultura. E hoje isso é extremamente difícil de estabelecer, porque nós vivemos numa sociedade relativista. O que é verdade para mim, não é verdade para você. Então, o que pode ser um sábio para mim, para você, não é. E isso vai variar de acordo com as culturas, né? A noção que aquela sociedade tem de ser alguém sábio. Mas eu queria propor aqui alguns itens do que é que pode ser considerado alguém sábio debaixo do sol. Um dos itens para alguém ser sábio é ter conhecimento. Por mais que muitas pessoas tenham conhecimento e não o utilizem, mas o conhecimento é extremamente importante para você viver melhor. Tanto é que uma das maiores lutas, né, como nação, como sociedade, é a gente investir em educação, porque a gente sabe que se as pessoas tiverem conhecimento, elas têm mais possibilidades, mais oportunidades de viver melhor. Então, o sábio geralmente é alguém que tem e busca conhecimento. Mas você pode ser alguém que não tem muito conhecimento, mas ser alguém sábio por quê? Porque você sabe solucionar problemas, porque ele é um cara inteligente. Tem gente que não teve a oportunidade de ter muito estudo, mas quando você vai para a vida, ele é extremamente habilidoso, inteligente em lidar com os problemas, com as situações que acontecem ao redor dele. Então, a gente consegue dizer também que essa pessoa é uma pessoa sábia. Rapaz, tu já perguntou para fulano? Fulano tem umas ideias boas, viu? E aí você conversa com fulano, ele diz uma coisa que você nunca pensou, né? Mas que é, ao mesmo tempo, bem simples. Então, uma das primeiras características que eu creio que é o sábio debaixo do sol, é que ele tem conhecimento, ele sabe solucionar problemas. E a terceira característica é que ele não é um risco para si mesmo. Não adianta de nada a gente ter conhecimento, saber o que fazer com as soluções, se as nossas atitudes, se aquilo que a gente pondera, se aquilo que a gente julga, acaba sendo um risco para mim mesmo.
Porque tem muitas pessoas que estão tomando atitudes que elas estão cavando a própria cova. Isso não é ser sábio. Não adianta eu ter um ganho bom, né, imediatamente, e ter um prejuízo enorme a médio prazo. Não adianta. Isso não é ser sábio. Estou falando isso da ótica debaixo do sol. E por fim, o sábio é alguém que tem boa conduta, é alguém que vive com integridade, porque ele já começa a entender que viver da maneira correta traz mais benefício para ele do que viver da maneira errada. Eu lembro de uma situação com uma família aqui da igreja, eles não estão mais nessa igreja, mas o pai estava caminhando com o filho, e eles estavam passando assim na rua, e vinha um policial, né, na outra direção. Aí o pai chegou para o filho, vê só, vê o que vai acontecer agora. Aí o filho ficou, né, assustado que vinha um policial. Aí eles passaram pelo policial e não aconteceu nada. Aí ele, o senhor está doido, pai? Se tu não viu o que aconteceu, não? Aí o filho, não. O policial passou por a gente e a gente não teve medo nenhum. Isso não é maravilhoso? O quão tranquilo é você estar livre da sua consciência. O quão tranquilo é você andar da maneira correta e você não ter medo da represália, porque na verdade você não fez nada. Isso é sabedoria debaixo do sol. Agora, o texto colocou o seguinte, no versículo 13 ele diz assim, então vi que a sabedoria é mais proveitosa do que a falta de juízo. O que é que ele está buscando? Aquilo que lhe é proveitoso. A ótica das análises que o pregador vai fazendo é egoísta. Eu entrei no vinho para ver se é bom para mim, mas ele me alegra, mas ele me embebeda, ele me dá ressaca, ele acaba com o meu rim. Melhor não. Eu entrei nas obras e vi que ela me alegra, mas depois, quando acaba, ela me entristece, então não é bom para mim. E assim você vai, ele foi chegando naquilo que era bom para ele. Tem hora que ele diz assim, eu não me bloqueei, né, de viver nenhuma dos prazeres que esse mundo tem. Então, ele está procurando se satisfazer em si mesmo a razão da sua vida. Ora, o que é que a gente deve entender sobre essa primeira parte do texto? Deus nos concedeu responsabilidade a respeito das nossas escolhas. Deus nos fez responsáveis por escolher entre uma opção e outra, desde o Éden. Isso não significa que a gente pode escolher absolutamente todas as opções que a gente tem, né? Por exemplo, a gente não consegue escolher entre não pecar. Mas Deus nos concede o que a gente chama de responsabilidade humana, mesmo sabendo que Deus é soberano. E Deus, em seu amor, em sua misericórdia, Ele nos deu um padrão do que é proveitoso, que é a palavra de Deus. Então, quem se aproxima do padrão da palavra de Deus, sabendo que está se aproximando ou não, usufrui do benefício. Por quê? Porque a palavra de Deus traz benefícios em você obedecê-la. Você perde um monte sem conhecer a Deus. Mas o padrão de Deus, ele traz benefícios. Quando nós estamos conversando com alguém que ainda não conhece a Deus, e essa pessoa nos pede um conselho, o que é que a gente vai tentar ensinar para ela, além de Jesus Cristo? A gente ensina para ela qual é o benefício de viver da maneira como agrada a Deus. Além do principal benefício, que é agradar o Senhor do universo, existem benefícios práticos também. Por exemplo, você acha que é mais fácil ser fiel à sua família ou viver a sua vida da maneira como você quer, tendo vários homens ou várias mulheres? Não, é mais fácil seguir o coração, deixar ele fazer o que ele quiser. Em termos de prazer, sim. Mas em termos de problema, não é não. Porque a vida das pessoas que são infiéis dá um nó de um jeito que você não sabe nem onde é que está a ponta. E isso às vezes se arrasta por anos e décadas e a pessoa vive uma montanha de confusão o tempo inteiro. Não é a maneira sábia de viver. Já aconselhei alguns casais que não honram a fidelidade no casamento e não honram assim, como prática.
E a vida delas é uma confusão. Você passa umas 2 horas só para entender onde é que ela está. Gerir bem os recursos que são colocados sobre a nossa mão é algo que a Bíblia nos ensina. Porque a Bíblia nos ensina que Deus nos dá todas as coisas, que o que nós temos é dele e que nós somos mordomos das coisas que são colocadas na nossa mão. Porque no fundo, nada é nosso. Então, gerir bem um recurso é honrar quem lhe deu. Mas se eu aprendo a gerir bem os meus recursos, mesmo sem conhecer a Deus, sem eu me apegar aos recursos, sem que os recursos me possuam, isso vai trazer seus benefícios. Viver sem vício, né? Vai no médico, fuma, bebe, usa droga, faz isso, faz aquilo, faz exercício, faz não sei o quê, faz não sei o quê, faz não sei o quê, né? É a quantidade de não mais gostoso que eu dou na vida nesse dia. Não. Tem isso, tem aquilo. Não. Por quê? Porque os vícios, eles trazem os seus malefícios, são contra a palavra de Deus. Se você viver sem eles, você vai viver melhor. Você ser alguém briguento, você ser alguém que se ira fácil, você ser alguém que gosta de achar que pode resolver a coisa, né? Até na agressão física, é uma coisa que vai trazer problema para você. Está lá no trânsito, aí o cara pega, ele fecha, assim que ele fecha, o sinal fecha, ele para na sua frente. Rapaz, o sinal está fechado uns 30 segundos, dá para eu descer do carro, olha o pensamento. Aí o cara desce do carro e vai começar uma briga. O outro cara pode estar armado, o outro cara pode vir outro carro e atropelar. Você tem um problema na mão. Mas se você é pacificador, né? Como a Bíblia fala, o cara vai e fecha, vai. Ô, meu filho, vai na paz, vai. Deus te abençoe e te julgue. Acabou o problema ali. Não é verdade? Então, nós precisamos chegar na mesma conclusão que o autor chegou. Há melhores práticas para essa vida. Há espaço, há proveito na sabedoria, mesmo aquela sabedoria debaixo do sol. É por isso que a sabedoria é comparada com a luz. O que é melhor? Você acordar no meio da noite, né, meio com sono assim, querendo beber uma aguinha, qual a primeira coisa que você faz? Procura uma luzinha de um corredor da cozinha para ligar, para você poder se orientar. Então, viver na luz é melhor. Você pode se orientar no escuro? Pode, né? Faltou luz, cadê, né? Aí tome a chavela que está naquela porta que você nunca mais lembra, e o fósforo, aí piorou ainda, né? Fica difícil você se orientar na luz. Eles assim, a sabedoria é como ter os olhos na cabeça. Parece até redundante dizer isso, né? Mas imagina se o teu olho fosse no pé. Ia dar trabalho para você olhar as coisas, não ia? Mas Deus colocou já o olho na parte mais alta do seu corpo, para você possibilitar você ver melhor. Então ele fala, a sabedoria é o olho na cabeça. E a tolice deve ser o olho no pé. Vai sofrer mais, não vai ter muita visão, não vai conseguir se localizar com facilidade. Mas a segunda pergunta que a gente precisa fazer sobre o texto aqui, o segundo ponto, né, o primeiro a gente estava avaliando o proveito da sabedoria, é o seguinte, até quando vale a pena a sabedoria? A curto prazo, nessa vida, a sabedoria ela vale a pena. Mas o sábio chega às duas conclusões. A primeira que ele coloca, ele diz assim, olha, contudo entendi que a mesma coisa acontece com o sábio e com o tolo. O que acontece com o tolo também acontece comigo. Do que adianta então ser sábio? Ele diz assim, olha, a sabedoria ela não vai me diferenciar tanto do tolo. O mesmo câncer que pode chegar para o tolo pode chegar para mim. O mesmo acidente de carro que chega para o tolo, chega para o sábio. Por mais prudente que você seja, por mais sábio que você seja, isso não lhe isenta dos problemas. Então ele olha e fala, então, do que adianta? No final da história, do que adianta a gente ser sábio? E a segunda coisa que ele consegue descobrir, que quando ele fala, que ele está sendo bem específico, né, o que acontece com o tolo acontece comigo também,
é que ele está falando da morte. Digamos que você vá para o cemitério um dia, né? Aí chega lá, está acontecendo um velório. Aí está lá o caixão, o povo chorando. Aí tu olha para dentro do caixão, né? Aquele homem foi sábio ou tolo? Você não sabe. Porque ele está morto. Se aquele homem foi um doutor que falava 12 línguas, agora está morto. Se aquele homem foi um trabalhador que não teve estudo, agora ele está morto. Se aquele homem foi um doido que fez tudo errado, agora ele está morto. O pregador começa a entender que a sabedoria só vale para esse curto período de tempo quem está debaixo do sol, mas não vale nada debaixo da terra. Do que adianta pagar o preço para ser sábio, se no final ele vai morrer? Um dia, todo mundo vai ser esquecido. Quantos aqui conhecem Agamenon Magalhães? Nunca passaram na Avenida Agamenon Magalhães, não? Ah, você sabe o nome da avenida, né? A avenida todo mundo sabe. O que é que ele foi? Governador, porque o nome da avenida é Governador Agamenon Magalhães. Qual é o nome da esposa dele? Não vale não, viu, Carmen? Tu sabe? Você não sabe nada mais dele. Vai ter que pesquisar na internet para ver o que é que escreveram da história dele, para ver se você lembra alguma coisa. Por mais importante que ele tenha sido, que ele tenha ganhado a avenida principal de Recife, perdeu. Sabemos algumas coisas que algumas pessoas fizeram, mas elas não se lembram mais de quem é. Eu não sei nem qual é a cara de Agamenon Magalhães. A Raiz ainda tinha uma estatuazinha lá em Noronha, eu ainda sei como ele era. Então a morte, meus irmãos, ele é um impiedoso nivelador de falsos propósitos. A morte, ela pega um monte de propósito e ela aniquila. O que é que adianta a razão pelo que você está vivendo hoje, se amanhã você for morrer? Essa é a pergunta. Essa é a pergunta que o sábio está fazendo. Do que adianta eu buscar tanto, trabalhar tanto, conhecer tanto, me divertir tanto, se amanhã eu vou morrer? Essa é a pergunta dele. Então, ele quer encontrar algo que seja tão forte, que diga assim, ainda que amanhã eu morra, ainda assim vai valer a pena isso que eu estou vivendo. Então, perto da morte, meus irmãos, parece que qualquer ocupação da vida, qualquer reflexão da vida, nos parece apenas uma distração do inevitável. Então ele vai chegar naquela conclusão depressiva, né? Se a sabedoria é temporária, por que eu vou buscá-la? Afinal de tudo, já testei de tudo. Aí ele vai chegando naquela conclusão. Olha o que diz o versículo 17. Por isso eu perdi o gosto pela vida. Você já chegou nessa conclusão? Porque ele foi analisando tantas coisas, vai cansando. Você vai tentando se contentar, você vai tentando se saciar, e aquilo vai cansando, e você vai ser, rapaz, eu não quero nem mais viver. A sabedoria para mim, que é um dos últimos, ainda tem mais aqui, a partir do versículo 18. Já analisei tanta coisa, eu não quero mais viver. E aqui a gente precisa chegar na mesma conclusão, meus irmãos. Debaixo do sol, sem Deus, a vida não tem propósito. Ela é apenas uma distração até o dia que você vai morrer. Ela é apenas uma ocupação até o dia em que você não vai estar mais aqui. O texto termina aqui, mas eu não posso terminar aqui. Porque o problema da busca do sábio é que a busca está nele mesmo. O problema da nossa busca pelo propósito é que o nosso propósito não está dentro de nós mesmos. Nós precisamos daquilo que nos foi revelado acima
do sol. A ótica verdadeira, sábia, ponderada, debaixo do sol, ela não chega a conclusão nenhuma. Mas lá em Colossenses capítulo 3, versículo 2, diz o seguinte: pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Meus irmãos, o propósito de algo nunca vai estar na criação, e sim no seu Criador. Quem fez do celular um celular não foi o celular, foi quem o criou, que o projetou para fazer aquela função e para exercer aquela função. O nosso propósito não pode ser encontrado em nós. Deus que nos criou, que nos fornece o nosso propósito, enquanto a gente não quebrar a barreira do sol, enquanto a gente não olhar para Deus em busca do nosso propósito, nós vamos nos sentir vazios. Porque nos desconectamos do Criador, porque nos desconectamos daquele que dá sentido à nossa vida. O propósito, meus irmãos, da nossa vida precisa ser algo que nos leve para o eterno. Porque é este mesmo eterno que Deus colocou no coração de cada ser humano. A morte é um conflito para nós, porque na verdade Deus colocou uma eternidade no coração do homem. Se o nosso propósito não nos leva para a eternidade, ele é nulo. Ele não satisfaz. Mas se nós olharmos e confiarmos em Cristo, naquele que não terminou na cruz, mas que está no trono, a gente vai poder entender e se alegrar que a morte não é o fim. Porque nós olhamos para um Deus que está vivo, apesar da morte. Se nós olharmos para Deus, nós saberemos que nós temos um Pai que está preparando para nós uma futura casa. Como Jesus falou lá em João 14, versículo 2. Na casa do meu Pai há muitas moradas, e Ele está preparando uma para vocês. Se não fosse assim, eu diria. Ao olharmos para o nosso Pai, sabemos que temos um Pai que não se esquece de nós. Em nenhum momento nós seremos esquecidos na terra. Mas na eternidade, aquele que é o nosso Pai não se esquecerá de nós. Ao olharmos para o Espírito Santo, sabemos que nós somos a sua casa e que nós temos, como lemos aqui em Efésios, o penhor da promessa, a garantia das promessas de Deus na palavra. O Espírito Santo quer nos garantir tanto o nosso destino eterno que ele faz: eu vou morar dentro dele. Eu vou morar. Eu sou o selo que vai garantir que ele vai chegar até o final do destino. Meus irmãos, enquanto nós morarmos debaixo do sol, muitas coisas parecerão sem sentido. Mas se o nosso coração estiver firmado no Senhor, nós poderemos caminhar com leveza e contentamento. Porque sabemos que o nosso propósito não termina no dia da morte. Na verdade, ele alcança o seu ápice depois da morte. Como as crianças mesmo responderam: nós fomos criados para a glória de Deus, e você não vai glorificar a Deus mais do que quando você chegar lá na presença dele. Mesmo que amanhã esteja reservado a morte física para nós, servir a Deus hoje ainda vai trazer alegria e satisfação ao nosso coração. Eu queria que você abrisse a Bíblia em Provérbios capítulo 3, versículo 5, para a gente encerrar. Provérbios capítulo 3, versículo 5. O texto diz o seguinte: confie no Senhor de todo o seu coração, não se apoie no seu próprio entendimento. Vamos orar? Senhor Deus, eterno Pai, te agradecemos, ó Pai, porque Tu és muito maior do que as nossas crises e as nossas perguntas. Te agradecemos, ó Pai, porque na Tua graça, na Tua misericórdia, Tu conheces o nosso coração, e no Teu maravilhoso plano, Senhor Deus, o Senhor nos salvou, nos deu a opção, ó Pai, de Te conhecer, de estar em comunhão contigo, através do Teu Filho Jesus Cristo. Nos livra, ó Pai, desses falsos propósitos, ó Pai, que nos cercam. Nos faz encontrar alegria e plenitude, Senhor Deus, na Tua presença, na Tua vontade.
É assim que eu te oro, Pai, e te agradeço. Em nome do teu Filho amado Jesus. Amém.